Você já cortou uma cebola e sentiu os olhos arderem? Pois o que ela faz com os seus olhos pode ser apenas o começo do que ela é capaz de fazer dentro do seu corpo. Em um país onde doenças cardiovasculares matam mais de 400 mil pessoas por ano e o diabetes avança silenciosamente, o que colocamos no prato pode ser a diferença entre a saúde e a doença. E nesse cenário, a cebola, um ingrediente comum, barato e presente na maioria das cozinhas, revela-se muito mais poderosa do que parece. Ela começa a transformar sua saúde em menos de 24 horas após o consumo. Pode limpar suas artérias, proteger seu coração, fortalecer sua imunidade e até ajudar na prevenção de tumores. Mas existe um detalhe: tudo isso depende de como você prepara, consome e combina a cebola com os outros alimentos. Neste vídeo, você vai descobrir por que nunca mais vai comer cebola do mesmo jeito. Vai entender os efeitos imediatos dela no seu corpo, aprender a forma certa de consumir e corrigir erros que milhões de pessoas cometem todos os dias sem saber. Eu sou Antônio Xavier, do Saúde em Progresso, e agora vamos para o vídeo. Número 1. O que a cebola faz no seu corpo em 24 horas. Poucas pessoas imaginam que a cebola começa a agir no organismo ainda nas primeiras horas após o consumo, mas é exatamente isso que acontece. Assim que você mastiga uma cebola crua, compostos chamados organosulfurados são ativados. Esses compostos atuam como agentes anti-inflamatórios naturais, ajudando a reduzir processos inflamatórios silenciosos que estão por trás de doenças como hipertensão, obesidade e até câncer. Um desses compostos, a alicina, é conhecido por melhorar a circulação, proteger os vasos sanguíneos e ajudar na eliminação de toxinas. O resultado? Um corpo mais limpo, com menos risco de entupimentos nas artérias e um coração mais protegido. Outro efeito importante: a cebola ajuda a equilibrar os níveis de glicose no sangue. Isso significa que se você tem resistência à insulina ou está em risco de desenvolver diabetes tipo 2, esse alimento pode ser um grande aliado. E mais, ela alimenta as bactérias boas do intestino graças às fibras prebióticas presentes em sua composição. Em pouco tempo, o seu sistema digestivo começa a funcionar melhor, o intestino se regula e até a sua imunidade se fortalece. Um estudo publicado no Journal of Nutrition revelou que voluntários que consumiram cebola diariamente por apenas alguns dias já apresentaram melhorias na saúde cardiovascular e níveis mais altos de antioxidantes no sangue. Número 2. Cebola como remédio natural. A cebola é um dos poucos alimentos que tem ação comprovada em diversas frentes da saúde. Não é exagero chamá-la de remédio natural. E o mais surpreendente, ela faz isso sem efeitos colaterais, desde que consumida de forma correta. Vamos começar pelo coração. A presença de quercetina, um flavonoide antioxidante, ajuda a reduzir os níveis de colesterol ruim, LDL, e a evitar a formação de placas de gordura nas artérias. Isso significa menos risco de infartos e AVCs, que são hoje duas das principais causas de morte no Brasil. Além disso, a quercetina tem uma ação poderosa contra a inflamação crônica. Essa inflamação, que muitas vezes passa despercebida, está por trás de várias doenças degenerativas, como Alzheimer, artrite reumatoide e até certos tipos de câncer. E não para por aí. A cebola também tem propriedades antimicrobianas. Desde a antiguidade, ela era usada para combater infecções respiratórias e até como um antibiótico natural contra resfriados. Hoje sabemos que isso se deve à presença dos compostos sulfurosos que inibem o crescimento de bactérias e fungos. Outro benefício notável é no controle hormonal. Estudos apontam que o consumo regular de cebola pode ajudar na regulação dos hormônios sexuais, especialmente em homens, auxiliando na produção de testosterona de forma natural. Na prática, incluir cebola nas refeições é uma atitude simples, mas que pode trazer resultados reais e duradouros para a saúde. No entanto, o modo como você consome faz toda a diferença. Número 3. Crua
ou cozida. A forma como você consome a cebola interfere diretamente na quantidade de nutrientes que seu corpo absorve. E é aqui que muita gente erra. Quando a cebola é consumida crua, seus compostos mais sensíveis, como a alicina e a quercetina, permanecem ativos. Isso garante um efeito mais potente na circulação, na redução da pressão arterial e na ação antioxidante. Por isso, saladas com cebola crua ou o uso dela picada em cima de pratos já prontos são opções excelentes para quem busca mais benefícios terapêuticos. Mas há quem não tolere o sabor forte ou o desconforto digestivo da cebola crua. Nesses casos, o cozimento leve é uma alternativa viável. Refogar rapidamente, por exemplo, ainda preserva boa parte dos nutrientes, principalmente se você usar azeite de oliva, que ajuda na absorção de antioxidantes lipossolúveis. Por outro lado, quando a cebola é cozida por muito tempo, como em sopas ou ensopados longos, parte dos compostos mais importantes se perde com o calor. Isso não a torna inútil, mas reduz seu potencial terapêutico. Existe ainda uma prática pouco conhecida: deixar a cebola descansar por 10 minutos após picá-la e antes de cozinhar. Esse tempo permite que as enzimas ajam, liberando mais compostos benéficos. Mesmo após o cozimento, você ainda preserva parte desses efeitos. O segredo está no equilíbrio. Incluir tanto a cebola crua quanto a levemente cozida em sua rotina é a melhor forma de aproveitar seus diferentes tipos de ação no corpo. Número 4. Quando a cebola pode fazer mal? Apesar de todos os benefícios, a cebola não é isenta de riscos e, em certos casos, ela pode sim causar problemas à saúde. O primeiro ponto é a sensibilidade digestiva. Algumas pessoas relatam inchaço, gases ou até dores abdominais após consumir cebola, especialmente crua. Isso ocorre porque ela contém frutanos, um tipo de carboidrato fermentável que pode ser difícil de digerir, principalmente para quem tem síndrome do intestino irritável, SII, ou disbiose intestinal. Outro cuidado importante é o consumo exagerado. Comer grandes quantidades de cebola de uma vez só, principalmente em preparações muito pesadas ou gordurosas, pode sobrecarregar o fígado e causar desconforto estomacal. Há ainda as interações com medicamentos. Por exemplo, pessoas que fazem uso de anticoagulantes devem ter atenção, já que a cebola tem um leve efeito afinador do sangue. Isso não significa que você deve parar de comer, mas que é importante conversar com um profissional de saúde caso esteja em tratamento contínuo. Em casos mais raros, há quem apresente alergia à cebola, com sintomas como coceira na boca, inchaço ou reações cutâneas. Nesses casos, o consumo deve ser evitado completamente. Por fim, cuidado com preparações industrializadas com cebola, como caldos prontos e temperos em pó. Eles geralmente contêm excesso de sódio, gordura hidrogenada e aditivos químicos que anulam os benefícios da cebola natural. Consumir com equilíbrio, observar as reações do corpo e optar sempre pela forma mais natural possível é a chave para colher apenas os efeitos positivos desse alimento. Número 5. Cebola roxa, branca ou amarela. Nem toda cebola é igual. A diferença entre a cebola roxa, branca e amarela vai muito além da cor. Cada uma delas tem particularidades que influenciam diretamente nos benefícios para a saúde e no uso culinário. A cebola roxa é, de longe, a mais rica em antioxidantes. Isso porque ela contém antocianinas, pigmentos naturais responsáveis pela cor intensa e que têm ação comprovada na prevenção de doenças cardiovasculares, neurodegenerativas e até certos tipos de câncer. É a melhor escolha quando o objetivo é proteção celular e fortalecimento da imunidade. Já a cebola branca tem sabor mais suave e menor concentração de compostos sulfurados. É ideal para quem tem sensibilidade digestiva, mas ainda quer aproveitar parte dos benefícios. Ela é excelente para preparações leves e receitas em que o sabor da cebola não deve sobressair.
A cebola amarela, por sua vez, é a mais comum nas cozinhas brasileiras e apresenta um bom equilíbrio entre sabor e propriedades medicinais. Rica em quercetina e compostos anti-inflamatórios, ela é versátil e pode ser usada tanto crua quanto cozida, mantendo uma boa quantidade de nutrientes. Na prática, o ideal é variar o tipo de cebola conforme a receita e a necessidade do seu corpo. Quem busca maior poder antioxidante pode priorizar a roxa. Já quem tem um intestino mais sensível, pode começar com a branca e, aos poucos, testar outras variedades. Essa diversidade de tipos permite que você use a cebola estrategicamente ao longo da semana, aproveitando ao máximo o que cada uma tem a oferecer. Número 6. O uso tradicional da cebola na cura natural. Muito antes da ciência moderna comprovar seus efeitos, a cebola já era usada por gerações como um recurso de cura natural. Nossos avós, mesmo sem laboratório ou pesquisa acadêmica, sabiam na prática o que esse alimento era capaz de fazer. Na medicina popular, a cebola era colocada no quarto de quem estava gripado. Acreditava-se que ela puxava as impurezas do ar e, curiosamente, estudos atuais mostram que seus compostos voláteis realmente têm ação antibacteriana. Embora não substitua um tratamento médico, esse costume ilustra como a cebola era tratada como algo além de um tempero. Outra prática comum era o xarope caseiro de cebola com mel. Usado para aliviar tosse e dor de garganta, esse preparo aproveita a ação antimicrobiana da cebola, combinada com o efeito calmante do mel. Ainda hoje, muitas famílias recorrem a essa receita simples quando os sintomas de gripe aparecem. Em compressas, a cebola também era aplicada sobre picadas de insetos, inflamações ou dores musculares. O motivo, a ação anti-inflamatória e o leve efeito anestésico que ajudam a aliviar o desconforto local. Mesmo sem a linguagem técnica de hoje, havia uma sabedoria transmitida de geração em geração que reconhecia o poder da cebola como parte do cuidado com a saúde. E a ciência tem confirmado muito do que se praticava no passado. Recuperar essas tradições com responsabilidade e embasamento pode ser uma forma inteligente de complementar os cuidados modernos com a saúde. Número 7. A parte mais poderosa da cebola que você joga fora. Se você costuma descascar a cebola e jogar fora aquelas primeiras camadas mais externas ou a casca seca, saiba que está desperdiçando uma das partes mais valiosas do alimento. Estudos mostram que justamente na casca da cebola se concentra a maior quantidade de quercetina, o flavonoide com potente ação anti-inflamatória, antioxidante e protetora cardiovascular. Em algumas variedades, essa concentração chega a ser até 20 vezes maior na casca do que no miolo da cebola. Claro, a casca não é algo que normalmente se come direto, mas ela pode ser usada de forma estratégica. Uma das formas mais simples é colocá-la para ferver junto com caldos, sopas ou chás. Assim, os compostos benéficos se transferem para o líquido, que pode ser consumido normalmente. Depois, é só descartar a casca. Outra ideia é secar bem a casca, triturar e usar como pó em temperos caseiros. É uma forma de aproveitar seus nutrientes de forma segura e funcional. Esse pequeno ajuste na sua rotina não custa nada e pode adicionar uma dose extra de proteção à sua saúde. Afinal, por trás de algo aparentemente sem valor, como uma casca de cebola, pode estar o segredo de uma vida mais longa e equilibrada. A cebola é muito mais do que um simples tempero de cozinha. Ela é um verdadeiro aliado da saúde, acessível, natural e cheio de possibilidades. Em menos de 24 horas, já começa a agir no seu corpo, fortalecendo seu sistema imunológico, protegendo o coração e melhorando o funcionamento do intestino. Aprendemos aqui que o modo de preparo interfere diretamente nos benefícios e que equilibrar o consumo entre a forma crua e a cozida pode ser o caminho ideal. Descobrimos também que nem todas as cebolas são iguais e que a variedade escolhida pode fazer diferença.
assim como respeitar os limites do próprio corpo em casos de intolerância ou sensibilidade. Resgatamos ainda os usos tradicionais da cebola na medicina caseira e revelamos que talvez você esteja jogando fora a parte mais rica em nutrientes desse alimento todos os dias. Agora é a sua vez de colocar esse conhecimento em prática. Que tal começar hoje mesmo incluindo a cebola de forma mais consciente nas suas refeições? Experimente novas formas de preparo, teste o uso da casca e observe como seu corpo reage. Se você aprendeu algo novo com este vídeo, curta, compartilhe com quem você ama e comente aqui embaixo. Agora eu sei como usar a cebola do jeito certo. E isso ajuda o canal a continuar produzindo conteúdo de qualidade e espalhar saúde para mais pessoas. Eu sou Antônio Xavier, do Saúde em Progresso.